Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vão estar a ver este vídeo. Bom, como podem ver, não estou vestido a treino, mas vai ser uma informação relacionada com a atividade física. Aliás, a atividade física e a parte alimentação, ao mesmo tempo. Um pouco dos dois. Isso porquê? E esta informação que eu estou para transmitir já manda na cabeça há várias semanas, talvez até meses. Bom, então vamos dizer as coisas assim. Porque foi sempre um tema que para mim foi sempre delicado, porque eu entendi muito cedo a importância que ele tinha. Que é, vamos aqui ver, a química, a química na nossa alimentação e na parte da atividade física. Quando eu digo químico, uma pessoa diz, químico, o que é que ele quer dizer com isto? Eu vou traduzir. Eu vou traduzir e explicar ao mesmo tempo. Há muita gente que diz, eu faço atividade física, mas eu não quero pôr coisas químicas no meu corpo. Da mesma forma que quando comem, eu não quero comer coisas químicas. Agora vamos aqui esclarecer um bocadito. Tudo na natureza é química. Não sei, eu andei a estudar, 12º ano e em diante, e ensino superior, etc. Mas até o 9º ano eu tive química, físico-química, aquela disciplina que era físico-química. Havia uma parte de física durante o ano e havia uma parte de química durante o ano, que muita gente não gostava. Eu lembro-me que muita gente não gostava, mas eu, por acaso, eu era daqueles que vibrava com aquilo. Bom, mas isso, nem todos são iguais, mas no meu caso eu gostava imenso daquilo. E quando fui para o ensino superior, deparei-me com uma parte que era química no nosso organismo. E mesmo quando era naquela parte do corpo humano, de processos químicos que existiam e que existem no nosso corpo, que fazem trabalhar o nosso corpo. Então, como é que nós podemos dizer que eu não quero química no nosso corpo? Como eu não quero química para mim? Então, não vamos beber água, por exemplo? A fórmula química é H2O. Como é que é? Então, e o ar? O ar também é química, é oxigênio, O2. Dois átomos de oxigênio. Então, quando nós vamos ver, tudo na natureza é química. Tudo. Nós quando nós temos em casa e temos a cozinhar, nós não diz, olha, dá-me o cloreto de sódio, o NaCl, que é a fórmula química do sal de cozinha, que é cloreto de sódio. O nome químico é cloreto de sódio. Nós damos-lhe outro nome que é sal de cozinha. Mas, para aqueles que se lembram, a tabela periódica, aquilo que dava uma dor de cabeça na altura, que eram aqueles nomes, e todos eles tinham uma letra correspondente àquilo que eram. Então, por isso, quando nós dizemos que eu não quero química no meu corpo, quer dizer que eu não quero comer. Por isso, vamos aqui traduzir um bocadinho mais. Tudo na natureza é química. Por exemplo, agora, se eu for aqui, beber aqui o meu concentrado de ervas quentinho, que eu tenho umas ervas e uma delas tem o nome que é Epicalocatequina galato. Vamos dizer, a fórmula química é C22H18O11. Quer dizer que são 22 átomos de carbono mais 18 átomos de hidrogênio e mais 11 átomos de oxigênio. Isso não é química? É. Mas traduz-se em pauzinho de uma planta. É química. Por isso, muitas vezes eu digo aos meus alunos que quando nós comemos, até aqui sabe bem, mas daqui para baixo é tudo igual. É tudo transformado em partículas tão pequenas que é tudo carbonos, oxigênio, hidrogênio, é tudo assim. Então vamos aqui um bocado indicar os átomos químicos ou os elementos químicos, é melhor dizer isso, os elementos químicos mais importantes na natureza e ao mesmo tempo para nós. Porque, por exemplo, eu estive a pesquisar, já fazia algum tempo, para tentar traduzir um pouco tudo isto,
A proteína, sabem qual é a fórmula química da proteína? É H2N, que tem uma componente de amónio, digo, de amónio, de amino, e depois é CaC2OOOH. Não precisa dizer assim, mas se nós formos a ver, são coisas, só aquelas pessoas que estão em laboratório todo o dia, que estudam estas coisinhas, é que conseguem entender as partículas tão finas, tão finas, tão finas, tão finas que só se conseguem ver ao microscópio. Por isso, tudo o que anda na natureza, e nós mesmos, somos elementos químicos que são juntos e que transformam e que dá naquilo que nós somos e naquilo que nós comemos. Então, os elementos químicos mais importantes na natureza e para nós, vamos dizer, então, há o oxigênio. Sem ele, nós não conseguimos viver. Isso é não conseguimos respirar. E já está, e já foi dito e já foi investigado que se nós não respirássemos, se nós não consumíssemos O2, oxigênio, teríamos que comer 5 vezes mais para conseguirmos ir buscar os átomos de oxigênio na nossa alimentação. Imaginem. Então, o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o azoto, porque eu nem sei o que é que isso, se há alguma representação, não faço a mínima ideia. O cálcio, esse que nós já ouvimos falar por diversos motivos, o fósforo também, o potássio, o enxofre. Eu ainda me lembro de uma experiência química que muitos professores faziam com enxofre. Pegavam enxofre, que era que existia, e ainda existe, de certeza absoluta, em alguns sítios, que é pode-se dizer que é uma rocha, não, é um átomo, é um componente químico, mas encontrava-se muito em pó, e então eles queimavam, eu lembro que queimavam e libertavam uma chama de uma cor diferente e um cheiro que era um bocado cheirava muito mal. Então, depois, os outros elementos químicos que são importantes na mesma para nós, mas que são um bocadinho menos, que é o sódio, o magnésio, o ferro, o zinco, o cobre, o flúor, o brómio e o selênio. Mas se não, estou a ver, todos estes nomes que eu estou aqui a dizer são elementos químicos que são precisos para nós. Uns com maior quantidade, outros com menor quantidade. Agora, as quantidades muitas vezes são microgramas ou nanomicrogramas, que são umas coisinhas tão pequeninas como que têm que ser vistas ao microscópio. Por isso, eu entendo quando muita gente diz: eu não quero químicos no meu corpo. Eu entendo o que é que eles querem dizer. Eu não quero químicos nocivos ao meu corpo. Não é que eu não quero químicos. Eu não quero químicos que me vão prejudicar no bem-estar e no meu desenvolvimento, que seja físico, que seja cognitivo, que seja no meu desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, estou-me a referir no sentido de crescimento em todos os aspectos, está bem? Por isso, muitas vezes, quando nós, esta parte do não quero químicos, é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós estamos a dizer. Porque química é tudo o que está na natureza. Mas há uns que são mais benéficos e há outros que são mesmo prejudiciais. Está bem? É preciso ter aqui na balança, porque tudo na natureza existe, tudo na natureza é química. Agora, há uns que são benéficos, há outros que vão nos prejudicar. Agora, é preciso entender que nós precisamos de todos eles, exceto aqueles que não são bons para nós, mas embora hajam alguns que são em quantidades. Agora vamos aqui entrar nos aspectos. Há cientistas, há bons cientistas e há maus cientistas, vamos dizer, ou menos bons cientistas, ou cientistas que são pagos para encontrar as fórmulas menos apropriadas para desenvolver o nosso corpo. Está bem? Vamos dizer um bocado assim nesse aspecto. Então, sim, existem elementos químicos que vão
prejudicar a nossa saúde, o nosso bem-estar, e outros que vão beneficiar. É melhor tentar encontrar aqueles que nos vão beneficiar, sem dúvida nenhuma. Agora, quando entramos na parte da atividade física e na parte do treino em si, é preciso nós termos em conta que, ao fazermos atividade física, as trocas químicas que existem no nosso corpo são muito mais, vamos dizer, muito mais elaboradas, muito mais aceleradas, muito mais rápidas e são muito mais exigentes. Por isso nós precisamos de ter um aporte, quando eu digo um aporte, quer dizer, um acrescento de alguns desses elementos químicos que vão fazer com que nós não ficamos prejudicados no médio e longo prazo. E isso é que é preciso ter em conta. Que a parte de... Aí entramos no processo de reforço, porque o nosso corpo, quando nós fazemos atividade física, nós temos a ir buscar a mais daquilo que nós usamos normalmente. Temos que ir buscar, é como se nós tivéssemos um armazém e vamos buscar o armazém mais do que aquilo que é normal. Logo ficamos com déficit no armazém. E no nosso corpo é isso que acontece quando nós fazemos atividade física. Logo, é necessário repor, que seja antes, durante ou depois do treino, de atividade física, desde que ela seja suficientemente exigente para isso, para nós não entrarmos em colapso. É óbvio que muitas vezes o colapso não é logo faço um treino e vou entrar em colapso. Não é. Mas se eu faço uma rotina de médio e longo prazo, é possível que isso aconteça. Por isso é importante e é fundamental nós andarmos a ter mais cuidado com aquilo que nós repormos quimicamente no nosso corpo. Quimicamente é tudo aquilo que nós metemos à boca para dentro. Por exemplo, agora estou aqui a pôr o C22H18O11 misturado com o H2O. Eu lembro que havia uma altura que eu ainda fui procurar a fórmula química da cerveja, que era para dizer aqui também. Mas como é uma bebida que eu não tenho o hábito de beber, não fazia assim muito sentido. Está quentinho aqui para me fazer bem a garganta. Estão a entender? É preciso. A parte química é importante ao nosso corpo. Está bem? Bom, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e aguardem pelas próximas informações. Está bem? Vá. Então, até à próxima.